Glória a Deus, aleluia. Paz seja convosco. Amém. Vamos iniciar a palavra, vamos iniciar esse estudo maravilhoso que nós estamos tendo. Hoje, irmão, um dia especial hoje. Obrigado, amor. Hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos aprender hoje sobre o Espírito Santo sobre o homem. O que é a ação do Espírito Santo sobre o homem? Amém? Vamos orar inicial? Vamos fechar nossos olhos, com a nossa cabeça. Espírito Santo, obrigado, meu Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, nesse momento de aprendizagem, Senhor Pai. Deus, agraciado seja o Teu nome, Pai, nos faz, Pai, fortes, nos faz, Pai, capacitados, nos faz preparados para a honra e glória do Teu nome, Pai querido Deus. Abre nossos entendimentos, Senhor Pai, abre, Senhor, nossos olhos para nós compreendermos a Tua palavra. Nos ensina o que é, Senhor Pai, ser cheios, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Que neste momento, Senhor, a Tua graça possa estar sobre nossas vidas, Senhor, operando maravilhas, Pai querido Deus. Meu Deus, eu peço a Ti que coloca anjos do Senhor, Pai. Dá ordem a Teus anjos que estejam aqui nesse lugar, Pai, repreendendo todo mal, Pai, todo espírito maligno, Pai, que tenta roubar a palavra, Pai. Pai, tentando, Senhor, Pai, tirar a atenção do Teu povo, mas que essa noite, Pai, venha ser uma noite maravilhosa, onde o Espírito Santo possa agir em nosso favor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém, irmãos. Vamos iniciar, irmãos, pode sentar? Está saindo, tá tranquilo? Irmãos, na última vez, sexta-feira passada, foi a terceira aula, a gente falou um pouco sobre o Espírito Santo dentro da gente. Todo mundo que estava aqui lembra? Então, a ação do Espírito Santo dentro da gente, quando Jesus sopra sobre o homem, o Espírito Santo vem morar dentro dele. E assim acontece toda pessoa que aceita Jesus Cristo. Ontem fizemos uma live, ontem com os discípulos, nós temos o discipulado, nós falamos um pouco sobre isso, que o caráter do crente, e uma das ações do Espírito Santo dentro de nós, é para mudar o nosso caráter. Ele muda o nosso caráter não para nós mesmos, para a sociedade. Porque o exemplo, irmão, você tem um caráter de amor, você vai amar mais o seu irmão. Você tem domínio próprio, você vai se controlar a sua ira, a sua raiva. Então o Espírito Santo vai ter uma ação maior com a comunidade, com a igreja, com onde você trabalha na sua casa. Então o Espírito Santo trabalhando dentro de você, irmão, você vai ser uma nova pessoa. Porque tem muitas pessoas aqui, irmão, que às vezes na internet vão concordar comigo que antes de conhecer Jesus você era um cara nervoso às vezes, descontrolado, uma mulher nervosa. Mas ao ponto que você aceitou Jesus Cristo, ao ponto que o Espírito Santo vem morar dentro de você, você agora é uma pessoa calma. Irmão, pode cair o mundo e você está quieto, está calmo, porque você confia no Senhor. Então isso é uma ação que o Espírito Santo dentro do homem está fazendo. Vamos só ler novamente o versículo que fala sobre isso, lá em Gálatas capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 5. Quem tem Bíblia, abre na Bíblia. Quem não tem a Bíblia, abre no celular, amém? Lá em Gálatas capítulo 5, eu vou ler na versão que fala aqui, porque tem umas palavras que é complicada, mas depois eu vou traduzir elas, amém? Gálatas capítulo 5, tá quase no finalzinho, irmã. Show? Ô, glória, irmã, tá rápida, eu gosto assim. Vamos ler? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto, vamos paralisar aí, não é frutos, fruto. Então existe um fruto que tem vários gomos, gomo e mexerica, amém? Então o fruto do Espírito, ele produz em nós o quê? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí eu vou ler agora aqui, na tradução aqui mais clara para você entender, diz assim, que os novos gomos, novas características do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tudo isso aqui, irmão, é para quem? Para você?
Não, é para o outra pessoa que está do seu lado. Então o Espírito Santo está fazendo uma ação dentro de você para que a comunidade da igreja, a comunidade da sua casa, do teu trabalho, receba o quê? Paz, tenha paciência, tenha fidelidade, tenha bondade, você possa exercer essas características no convívio da sua casa, no convívio do teu trabalho, no convívio da igreja. Então a ação do Espírito Santo dentro do homem é para mudar o quê? O caráter do homem, o caráter da mulher, amém? Foi isso que nós falamos isso. Então o Espírito Santo, resumindo, o Espírito Santo dentro do homem é para que o homem seja mudado o caráter dele, glória a Deus. Então eu desenhei aqui o último desenho, que nós desenhamos um homem que tem o Espírito Santo dentro. Jesus soprou sobre ele e recebeu o Espírito Santo, e ele tem mudança de caráter, e ele tem a terra, o homem é feito de terra, e o Deus plantou dentro do homem uma semente do Espírito. Então uma semente do Espírito vai produzir o quê? Coisas da terra? Não, coisas que vêm do alto, do céu. Então tudo que eu li aqui, alegria, amor, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, domínio próprio e retidão, tudo isso aqui provém de quem? Da terra? Não, porque você vai encontrar na terra aí no trânsito, gente brigando, xingando o outro. Lá no seu trabalho, chefe nervoso. Mas lá no céu, meu irmão, tem paz, lá no céu tem alegria, no céu tem retidão, no céu tem bondade, tem fidelidade, no céu tem tudo isso. E isso, irmão, é uma extensão do céu para a terra. E se você recebe o Espírito Santo dentro de você, você vai manifestar isso na terra. Então você também é uma extensão do céu na terra. Então quando você chega no lugar, você está chegando juntamente representando o céu na terra. Lembra lá do segundo estudo que nós falamos que Jesus Cristo era o tabernáculo vivo, representando o céu na terra? Então Jesus Cristo era paciente. Aí você vai falar assim, eu vi escrito na Bíblia que Jesus Cristo pegou um cinto e começou a bater no povo lá no templo. Então ele não tinha domínio próprio. Não, Jesus Cristo tem base bíblica para fazer isso. Ele diz assim que estava escrito que o zelo do Senhor me consome. E Jesus Cristo não saiu dando pancada e xingando, não. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo na minha casa do meu pai, isso aqui é errado. Consertando o que estava errado. E a gente, no grupo que a gente tem de discipulado, a gente tem uma brincadeira que eu falo assim, pessoal, assim, vou bater na sua cara, né? Vou dar na sua cara. Eu falo do Jó, vou dar na sua cara se você não virar homem. Vou dar na sua cara se você não virar mulher. Vou pressionar você, o modo de dizer, vou te pressionar tanto que, se for possível, você vai tomar um tabete se você virar homem, virar mulher. Eu brinco com eles isso. Então, aí os jovens falam, você vai bater na minha cara hoje, né? É uma brincadeira nossa. Então, irmão, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele atua na terra com o seu caráter. Mas o que acontece com o homem quando o Espírito Santo está sobre ele? Só um instante. Desenhar aqui um homem. Não ria do meu desenho. Vou pôr as mãozinhas aqui, porque nós vamos usar essas mãozinhas. Foi bem magrinho. Este aqui é um homem bem feliz, cheio do Espírito Santo de Deus. Cabelo bem radical, porque o Espírito Santo de Deus usa também pessoas radicais, amém? Então, irmão, um homem que tem o Espírito Santo, o homem tem o Espírito Santo morando dentro dele, é para mudança de quê? De caráter. Mudança de caráter. Mas agora o Espírito Santo sobre
sobre o homem. O que simboliza isso? Nós vamos ler isso lá em Atos, abra comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, para você entender. Atos, capítulo 2. É dada uma ordem para os discípulos, fiquem em Jerusalém. E a ordem, que ordem que é essa? Lá no versículo 6, diz assim, ó. Deixa eu ler o versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Atos 1, versículo 7 e 8. Diz assim. E ele lhes disse, Jesus está dizendo, não pertence a vós saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, sobre vocês o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Olha só, primeira coisa, o Espírito Santo sobre você é para o quê? Testemunhar. Começa com testemunha. Serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, tanto em Jerusalém como também em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí agora você vai lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, que era uma festa, eles estavam todos em concordância em um só lugar. Então os discípulos reuniam em um só lugar, todo mundo lá com medo do povo romano prender eles, aquela perseguição. Jesus havia sido morto e ressuscitado agora, mas havia um temor no meio deles. Eles vamos reunir todo mundo junto e vamos estar em oração, esperando Jesus, que eles foram para esperar que do alto viria poder. Então todo mundo em concordância, reuniram, ficaram esperando e orando. Aí continua o texto, versículo 2: e de repente veio um som do céu, olha só, veio um som do céu, como de um rajado de vento impetuoso, e encheu toda aquele lugar, aquela casa, onde eles estavam assentados. Versículo 3: e lhes apareceram línguas como de fogo, ô glória, e se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Então as línguas de fogo começaram a vir e pousar sobre eles. Vir sobre eles as línguas de fogo. Quem fala em línguas de fogo aqui, irmão? Quem fala em línguas aí? Eu falo em línguas, irmão. Ô glória! Por isso que é bom ter o Espírito Santo sobre nós. Então vieram línguas de fogo e cada um caiu sobre eles. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh glória! Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Somente até aí por enquanto, amém? Então, existe aqui uma ação do céu. Eu quero explicar para vocês o seguinte, deixa eu pegar aqui, o Espírito Santo sobre o homem. Existe o Espírito Santo dentro, está morando dentro, e ele está sobre agora. Agora imagine comigo, vou voltar aqui uma folha para trás, depois nós voltamos nesse desenho, só para você entender. Vou desenhar para você aqui um copo. Isso aqui é um copo. Amém? É um copo. É um copo. Você pega esse copo e enche ele de água. Ele está cheio de água, não está cheio? Aí você pega esse mesmo copo cheio de água e coloca ele dentro de outra. Deixa eu pôr de vermelho. Pega ele, coloca ele dentro de outra vazia maior. E enche ela também de água.
Primeiro copo e aqui uma vasilha. Tem água dentro e tem água fora, não tem? O que simboliza isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. É um exemplo, eu pegar esse copo que está cheio do Espírito, dentro, de repente eu submergi essa pessoa dentro de outro recipiente cheio do Espírito também. Então você concorda comigo agora que este copo está cheio de água de dentro e por fora? Então isso simboliza um exemplo para você entender o que é ser cheio do Espírito Santo. É ter o Espírito Santo dentro e sobre você. Você está tomado por Ele, dentro de você e envolvido por Ele. Isso é o homem cheio do Espírito Santo. Mas por outro lado, tem pessoas que é um copo que está dentro de uma outra vasilha que está cheia de água, mas essa água não entra dentro dele. Ele está vazio. Em volta dele está cheio de água, mas dentro não tem água. Não tem um espírito atuando dentro dele. O que simboliza isso para nós? Uma ação que o homem não está cheio do Espírito Santo. Porque não tem uma mudança de caráter dentro dele. O que eu quero que você entenda uma coisa muito séria. Que toda essa analogia aqui, nós vamos entrar agora no estudo falando sobre isso. Que você vai abrir lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Livro de João, 20. Versículo 21 e 22. Deixa eu ler aqui, João 20, 21. João 21, capítulo 20, versículo 21 e 22. Diz assim: Então disse novamente: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E disse isso, soprou sobre eles, e disse: Recebeu o Espírito Santo. Opa, peraí, estou na página errada, perdão, irmão. Deixa eu voltar aqui. É em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós lemos. Perdão, irmão, foi uma falha minha. Que eu não tinha mudado aqui não. Então aqui o Espírito Santo, voltando aqui no estudo, nós lemos aqui Atos capítulo 8, versículo, vamos ler lá, Atos 8, 1. Atos 8, 1. Nós lemos Atos 8, 1, 8. Nós já lemos já. Então é o Espírito Santo vindo a promessa, ficar em Jerusalém, que até que do alto desça poder. Então o poder, irmão, está relacionado com os dons do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dentro do homem é o caráter do homem sendo transformado, que é o fruto. O Espírito Santo, voltando aqui de novo, sobre o homem é o poder para ser testemunha. Mas testemunhar o quê? Quando o poder vem, ele vem também com 9 características. Vamos ler lá? Mas antes de nós lermos lá, nós vamos ler lá em Joel, falando sobre essa promessa. Livro de Joel, capítulo 2. Vamos ler lá que Deus prometeu o derramar do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 22 ou 29. Joel 2, versículo 28 e o 29. Acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha a carne aqui. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e também sobre vossos servos e sobre vossas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então era uma promessa de Deus já derramar o Espírito Santo sobre o homem. Essa ação já era promessa antiga, e foi concluída lá em Atos. Agora, irmão, você vai lá comigo em 1 Coríntios, que nós vamos falar sobre o poder. O que é o poder, o Espírito Santo sobre o homem? 1 Coríntios capítulo 12. Então, se o Espírito Santo sobre o homem, ele traz o quê? Poder. O Espírito Santo sobre a sua vida. Pode falar. Vou falar sobre isso também. Então, o Espírito Santo sobre o homem, ele traz poder. E o poder está relacionado com os 9 dons do Espírito Santo. Ele está ligado com isso. E vamos estudar um pouco sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de 7, e nós vamos dar a iniciativa, do 7, 12, 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo com letra maiúscula aí, o Espírito Santo, é dada a cada um a proveito comum. Então, a manifestação é proveito comum de quem? De todos nós. Então, o Espírito Santo, quando ele vem com poder sobre a igreja, e usa um profeta, usa um homem ou uma mulher de Deus, com poder, não é para ele, é para o bem comum. Aí nós vamos entender um pouco, porque às vezes tem gente que tem dom de cura, cura as pessoas e não é curado. Porque não é para ele, é para o bem, está dizendo aqui, bem comum. Então é para a sociedade, é para o povo de Deus. O Espírito Santo vem com os dons para o bem comum de todos, da sociedade, da igreja, ou do povo de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 8. Porque a um é dado o Espírito, a palavra de sabedoria. Já lemos sobre a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? O Espírito Santo revela o que a pessoa às vezes está passando, o que ela passou, o que ela está passando, o que ela está pensando. Ele traz uma revelação do oculto escondido da vida daquela pessoa. Um exemplo, você está sentado do lado da pessoa aí, o Espírito Santo te fala com você, essa pessoa aí vai suicidar, ela está pensando em suicídio. Então o Espírito Santo dá a palavra de conhecimento, de conhecer o que essa pessoa a atitude está dentro dela, ou o que ela está pensando. Já aconteceu isso comigo. Deus me mostrou o pensamento de uma pessoa. Eu fui testado uma vez, um breve testemunho, já falei isso aqui uma vez, um pastor me chamou e falou para mim assim: ora comigo com a minha esposa, no final do culto. Falei, vamos orar, que oração que você quer? Que tipo de oração? Falei, ele falou assim, ó, se Deus te usa, fez uma prova de mim ainda, se Deus te usa, Ele vai te falar o que é o que eu estou pedindo em oração. Falei, tá bom, ué. Se Deus falar, eu falo. Se Deus não me mostrar nada, eu não falo, não vou inventar nada não. E eu orei, nada veio. Tá bom, falei, ó, pastor, Deus não falou nada comigo. Falei, amém, então, saímos e fomos para a porta da igreja. Ficamos lá na porta da igreja conversando, fizemos uma rodinha lá. E eu de frente para ele assim, conversando. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo. Ele queria falar, queria que eu falasse com ele sobre respeito dele sair da igreja. Ele quer sair da igreja. Aí eu chamei ele no cantinho e falei assim, pastor, a oração que o senhor estava querendo que eu fizesse, o Espírito Santo te falasse, era a respeito sobre você sair da igreja? Ele falou, e arrepiou, todo arrepiado. Era isso mesmo. Deus te usa, irmão. Era isso mesmo. Deus te revelou, era isso mesmo. Falei assim, então não faça prova do Senhor mais não, que Deus mostra quando Ele quer mostrar. Deus revela, palavra de sabedoria. Então Deus, irmão, vai revelar o oculto escondido de várias pessoas. Às vezes, irmão, você está andando na rua assim, as pessoas, Deus vai falar para você, fala para aquela pessoa assim, 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 você vai falar, porque é Deus mandando você falar.
Então, o primeiro dom, palavra de quê? Sabedoria. Segundo dom, e outro, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a palavra de sabedoria misturada com a palavra de conhecimento. É um exemplo, você recebe essa revelação, mas logo essa revelação vem com uma ajuda. Um exemplo é o direcionamento. Um exemplo, a pessoa está passando dificuldade, você fala, o Espírito Santo me mostra que você está passando uma dificuldade assim, assim, assim. Você tem a palavra para ela sair daquela dificuldade. Você tem a palavra de conhecimento. Ou você está passando assim, assim, e você vai fazer assim, assim, vai orar assim, vai fazer um propósito de oração assim. Você tem o que falar para aquela pessoa. Deus te dá a direção para de escape, é o escape daquela situação. Faça um propósito, faça um jejum, faça uma campanha de madrugada de oração, faça isso, faça aquilo. Você tem igual José no Egito, quando Deus revelou para ele o sonho de Faraó, ele tinha a revelação, mas também tinha uma direção. Ó Faraó, se eu fosse você, fazia o seguinte, tirava uma parte dos grãos e ia guardando. Porque no dia que vier a seca, os tempos das vacas magras, nós vamos ter o que alimentar. Então, a palavra de sabedoria, ela vem uma revelação acompanhada de uma direção. Às vezes a palavra só de conhecimento, ela vem para despertar a fé da pessoa. Um exemplo, você está passando uma dificuldade, aí o Espírito Santo revela para a pastora chega e fala assim, você está passando um momento de tristeza no seu coração. Ninguém sabia disso, só o Espírito Santo sabia. Aí a sua fé faz o quê? A sua fé aumenta, porque Deus está olhando para você, Deus está te vendo. Então você não se sente mais desamparado. Então aumenta a sua fé. Então é palavra de conhecimento. Com palavra de sabedoria é uma palavra de revelação acompanhada com a direção. Então Deus vai te dar vai revelar uma coisa e vai te dar uma direção como resolver essa situação. Amém? Continuando, segundo dom, terceiro dom, qual que é? E a outro, a fé. Todos nós temos a fé. Todos nós temos fé. Existe o quê? A primeira fé, a fé natural. Um exemplo, quem aqui é de carteira assinada, trabalha de carteira assinada? Os irmãos da internet, que abriram a carteira assinada aí. Sabem que você tem que ter fé para trabalhar? Porque quando você começa a trabalhar, você acabou de assinar a carteira, você recebe o seu salário? Então você tem 30 dias para receber o salário, não é verdade? Então você tem que ter uma fé que vai receber aquele salário. Então é a fé natural que Deus dá para todo mundo. Uma confiança. É uma fé, não, meu patrão, eu vou trabalhar e ele vai me entregar. Ou você trabalha com medo de que ele não vai pagar você? Bom, você tem fé. É a fé natural. Você vai sair de casa. Você sai de cabeça erguida, você tem essa fé. Que você vai sair e nada vai te acontecer. É a fé em Deus. Todos nós temos uma fé. Tem uma pequena porção de fé em nós. Mas o dom da fé é diferente. O dom da fé pode estar chovendo canivete. Se Deus falar com você, pode ir, você atravessa debaixo do canivete e não te corta. É uma confiança tal no que Deus falou que nada te rouba isso. É o dom da fé. E às vezes tem poucas pessoas que têm esse dom. Porque um dia você confia, outro dia você não confia. O dom da fé, você pode estar na pior tribulação de que você tem. Você está confiando em Deus, você está confiando em Deus. Está na bonança, é igual Paulo falou. Eu sei passar por momentos de bonança, comida boa, e sei passar também por quando me falta. Eu sei passar por tribulações de açoite e sei passar momentos de alegria. Eu sei em tudo isso, eu confio no Senhor, estou no Senhor. A fé de Paulo não era abandonada quando ele estava no bom ou quando ele estava no ruim. Ele tinha o dom da fé manifestando nele. Ele sabia que em tudo
Deus estava com ele. É o dom da fé se manifestando. A maior prova que se você tem o dom da fé é quando você entra na tribulação. Você descobre se você tem o dom da fé. A fé você tem, mas o dom da fé é diferente. Entrei na tribulação, você fica abalado ou você tem a confiança que Deus vai prover, Deus vai entrar e Deus vai mudar? Isso é o dom da fé. Continuando, ao mesmo Espírito, a outro é o dom de cura. Então Deus dá o dom de cura. O que é o dom de cura, irmão? Irmão, nós podemos tocar e orar para alguém curar e ser curado? Podemos, mas o dom de cura é diferente. Quando o dom de cura se manifesta, acontecem milagres maravilhosos. Não é só a dor de cabeça que vai embora, não é câncer que vai embora, não é a dorzinha nas costas que vai embora, não. É uma coisa grande que vai se manifestar e vai ser curada. É câncer, leucemia, o cara tinha um caroço que desaparece. O dom de cura, irmão, quem Deus manifesta esse dom de cura, esse poder, quem manifesta para o bem da igreja, quando é manifestado, tem uma passagem que Jesus Cristo fala assim, que vem sobre ele, estava sobre ele o dom de cura, e todos que estavam em volta dele foram curados. Jesus saía tocando. Um exemplo era Pedro, só a sombra de Pedro, de passar sobre o enfermo, era curado, era o dom de cura. Paulo, que é um exemplo do dom de cura, Paulo arrancava o lenço, rasgava do lenço, da capa dele e mandava, falava, vai lá, coloca sobre o enfermo, colocava sobre o enfermo e era curado, os demônios iam embora, expulso, dom de cura. O dom de cura é diferente de nós orarmos, irmão, vamos orar com fé, Deus vai fazer, amém, faz. Mas o dom de cura, irmão, quando Deus está operando com o dom de cura na sua vida, você fala só, em nome de Jesus, enfermidade, câncer, leucemia, enfermidade, caroço, suma agora. O caroço faz só, some o caroço do seio da mulher. Tinha um caroço aqui, some. Cadê os caroços? Apalpa aí, não tem mais. Tinha pedra na vesícula. Em nome de Jesus, sai agora a pedra da vesícula. Cadê as dores da pedra da vesícula? Cadê? Sumiu. Então o dom de cura, quando manifesta, meu irmão, acontecem coisas grandes e maravilhosas. Eu já vi várias vezes o dom de cura manifestando com isso. É onde o paralítico levanta da cadeira de roda. É onde aquele cara que é cego vê. É o dom de cura. Quando Deus coloca o dom de cura sobre a tua vida, começa a manifestar o dom de cura sobre você, esse poder para curar, meu irmão, você não tem dúvida que aquela pessoa vai sair daqui cega, um exemplo. Entrou um cego na igreja, o cara não cega nada, deu de nascença. Quando o dom de cura está manifestado sobre a tua vida, você tem a certeza, o Espírito Santo fala, vai lá e toca nos olhos dele e cura ele. Você vai lá em nome de Jesus, você não tem medo, você não tem, não vou curar, esse paralítico não vai levantar. Não, Deus já falou com você que vai manifestar a cura. Então você vai lá, em nome de Jesus, levanta daí. E ele levanta. É o dom de cura. É o poder sobre o homem, manifestando esses dons, para ser testemunha que Deus é Deus nessa terra. Continuando. E a outro Espírito é dado operações de milagres. Meu irmão, é esse dom que eu estou buscando muito, operações de milagres. Um dos dons que eu estou buscando. O que é operações de milagres, meu irmão? É quando o cara não tem uma perna amputada e você ora, a perna do cara cresce. Alguém já viu isso acontecer? Eu já vi vários testemunhos. O cara não tinha o dedão apareceu. O cara não tinha um olho, não tinha a bosta, tinha o buraco. O homem pôs a mão em nome de Jesus, olho, volta, agora nasça o olho novamente. Quando tirou a mão, o olho estava lá. É o dom de maravilhas.
O cara não tinha osso no quadril, a criança, eu vi um testemunho, a criança não tinha o osso do quadril. Esse osso do quadril que você tem aqui, que apoia você, a criança não tinha, nasceu sem. O homem de Deus foi lá e orou e falou assim, pegou a criança no braço, no colo assim, ó, e falou assim, ó, em nome de Jesus, osso, nasça agora. E quando colocou a criança assim, ela estava em pé. Tinha osso no lugar, nasceu o osso no quadril. Aonde não tinha, tinha. É o dom de maravilhas. O cara não tinha o braço. Você ora, o cara nasce o braço, irmão. É maravilhoso esse dom. É uma das coisas que eu tenho buscado muito a Deus, esse dom de maravilhas. É fazer coisas, irmãos, que Deus, irmão, está querendo fazer nessa terra, nesses dias hoje. E vai usar eu e você. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. Nós somos cheios dele. Continuando para mim, você entender o que eu quero dizer para você. Dom de maravilhas. Cadê? Operações de milagres. Outro de profecia. O profeta profetiza? Profetiza. Mas o dom de profetiza, também existe o dom para profetizar. Todo profeta profetiza também. Mas também existe o dom que Deus dá para profetizar. Às vezes tem gente que não é profeta, mas existe o dom do profeta sobre ele para profetizar no nome do Senhor. É falar o que Deus já te mostrou. O que é profecia? É você ver no futuro, já aconteceu no futuro, você falar para a pessoa no presente hoje. Um exemplo, eu olho para o irmão Fábio que está aqui, um exemplo só, Deus mostra para mim, você num carro 0 quilômetro, quitado, Deus te deu um carro 0 quilômetro quitado, um exemplo, Deus te viu, ó, ele está recebendo já. Já nem é de brincadeira mais, é de verdade, já está recebendo. Aí eu vi, Deus me mostrou, Deus deu o dom de profecia, eu vi ele dentro de um carro. E eu chego, Fábio, Deus me mostrou no futuro que você, em pouco tempo, você vai estar num carro 0 quitado, Deus vai dar um carro 0 quitado, não tem nem parcela para você pagar. Aí passa 1 mês, 2 meses, e de repente ele ganha esse carro. Eu profetizei sobre ele o que eu já tinha visto. Ele dentro do carro, dirigindo o carro. Isso aconteceu comigo com o pastor Reginaldo, na igrejinha, quando ele congregava com nós lá. Deus me mostrou ele dentro de um carro branco, zero, carro bom, bem novo, carro branco. E eu falei para ele, pastor, Deus me mostra você num carro branco, deu até a cor, carro branco, dirigindo um carro branco, e dos novos, bem novo mesmo. Ele, amém, recebo, irmão. Ele saiu da igreja, abriu a igreja dele, de repente um dia eu encontrei com ele, estava num carro, que estava? Um carro branco, um carro quase seminovo, era novo, eu não sei que carro que era, mas um carro 000 assim, bem conservado, se não era 0, mas o carro era branco. Deus tinha me usado no dom de profecia. Eu tinha visto ele já no carro, antes dele ter o carro. O dom de profecia, quando vem sobre o homem com poder, é para o bem comum da igreja. Então, quando a pastora está profetizando aqui em cima desse altar, irmão, abra os teus ouvidos e escuta o que essa mulher está falando, porque ela é profeta. Além dela ter o dom da profecia, ela é profeta. E quando ela é tomada por Deus e começa a profetizar, põe sua barba de molho. Hoje eu tenho barba. Eu ponho minha barba de molho e fico só ouvindo. Eu lembro um dia que eu estava aqui sentado dentro daquela cadeirinha no canto ali, e ela foi tomada no Espírito, era um Santa Ceia. E a igreja toda sentada, porque era um momento antes dela ler a palavra, ela foi tomada no Espírito e começou a profetizar. E eu sentado, com a Bíblia no colo, e eu com o olho fechado, escutando, e ela falando, profetizando, e falando de Deus tomou ela falando, e o Espírito Santo falou comigo, só fica de pé.
E eu abri o olho assim, ó, sabe aquele abridinho de olho só de um canto? E olhei assim, todo mundo sentado, irmão. Eu fechei o olho e falei, vou nada, só eu. Todo mundo sentado, só eu de pé? Não vou, Senhor. E o Espírito Santo falou de novo comigo, fica de pé. E eu não sou bobo, irmão. Eu não desobedeço ele, não. Levantei com a Bíblia, pus a Bíblia no peito, comecei a orar em línguas e fiquei recebendo o que o pastor está falando. De pé. Irmão, do nada. A minha cabeça, às vezes a pastora não lembra, minha cabeça começou a formigar, senhor irmão. Sabe daquela formigação na cabeça? Seu cabelo começa a uriçar assim, ó. Uriçar. Minha cabeça começou a fazer desse jeito assim, ó. Uriçando. E não era aquele negócio assim, aqueles arrepios, assim, não. Era forte mesmo. E aquele negócio começou a me incomodar. E eu achei assim, eu pensei comigo assim, porque naquele dia a pastora tinha feito um ato profético de lavar as mãos. Lembra aquele dia? Lavou as mãos e ungiu com óleo. E eu peguei aquela água com óleo e passei na cabeça assim, né? Eu pensei, deve ser o óleo, né, que tá. Mas o óleo já secou, tem muito tempo, já secou. Não é óleo. Eu fiquei com aquele negócio. Aí ela profetizou, e Deus terminou de usar a profecia, eu sentei. Mas aquela sensação não passava. Eu oriçava, irmão, e forte mesmo, assim, toda a minha cabeça. Ai, oriçando aquele negócio, eu passava a mão assim, aquele negócio oriçando, mexendo na minha cabeça, formigando mesmo. Meus cabelos ficavam parecendo que tinha alguma coisa mexendo dentro de mim, assim, ó. Sobre minha cabeça, Senhor, mexendo. E eu passava a mão e chamei minha esposa, meu amor, negócio estranho, minha cabeça parece que tem uma coisa andando dentro de mim, está movendo uma coisa dentro de mim. Eu falei, que é isso, Jesus? Negócio, mistério é esse? E ela pregando, e o culto inteiro, aí vinha fraco, depois vinha bem forte, ficava mais fraco e mais forte, e eu falei, meu Deus, que mistério é esse, Jesus? Não estou entendendo. Aí de repente, no final do culto eu chego e vou conversar com ela, pastora, minha cabeça está formigando, e tá um negócio tremendo, está me incomodando, o negócio está ficando estranho, não estou entendendo nisso. Ela falou assim, isso aí é de Deus, meu filho, recebe que é de Deus. Deus está te levantando hoje com uma nova unção na tua vida. E eu tomei aquela posse. Depois daquele dia, meu irmão, a minha vida começou a mudar e eu comecei a crescer mais ainda. Deus tinha me dado uma nova unção. Deus tinha confirmado uma unção que estava sobre a minha vida. Ele tinha confirmado aquele dia, uma nova unção naquele dia na minha vida. E eu lembro, irmão, que depois daquele dia, Deus começou, irmão, voltar. Deus tinha me usado com um dom de visão, de profecia, revelação, e tinha cessado, porque eu tinha afastado um pouco de Deus, estava meio distante, não tinha praticado os atos espirituais, leitura da Bíblia, não estava com essa prática. E depois desse dia eu comecei a pegar firme com Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar Deus. E Deus começou, irmão, voltar os dons da minha vida novamente. Eu comecei a ter dom de visão novamente, com o olho aberto, comecei a ver pessoas fazendo coisas, fazendo coisas. Deus começou a mostrar dons, usar o dom de revelação. Deus mostrar o que a pessoa estava até pensando. Eu lembro uma vez que eu orei para uma mulher que eu entrei dentro da casa dela, irmão, estava com o olho aberto, orando por ela, e eu vi ela brigando com o marido dentro da casa dela. Eu estava dentro da cozinha dela, vendo ela brigando com o marido. Eu falei assim, você brigou assim, assim, desse jeito assim, assim, falou assim, assim, assim. É verdade ou é mentira? É verdade. Então Deus voltou os dons a manifestar na minha vida. Eles não vão embora, eles ficam só ocultos. Quando você fica morno, ele só não manifesta. Deus, quando te dá o dom, meu irmão, ele não rouba, não toma de você. Ele só cessa o dom. Mas ao ponto que você coloca na posição novamente, o dom começa a vir para fora e manifestar. Continuando, para nós quase encerrarmos. E outro é dado discernimento de espírito. Isso aqui é muito importante. Discernimento de espírito, Deus também me deu esse dom. É saber que o que a pessoa está falando é de Deus ou não é de Deus. Um exemplo, sobe um pregador aqui em cima e começa a pregar, você nunca viu ele. De repente você olha para ele e fala se ele está pregando o que é de Deus ou o que é de Deus. Você encontra alguém na rua, aquela pessoa, você sabe se aquela pessoa está
está falando que é de Deus ou não que é de Deus? Se tem um demônio na vida dela ou não tem um demônio na vida dela? Você discerne que espírito que está usando ela, se é o Espírito de Deus ou se não é o Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que às vezes você está conversando e a pessoa está possessa. Alguém já teve essa experiência aqui? De conversar com um possesso? A pessoa parece normal e você está conversando com ela e de repente o Espírito Santo fala assim, põe a mão na cabeça dela e manda vir para a luz esse demônio. E a pessoa está se conversando que você é normal, você põe a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, vem para a luz. Ele parece na hora. A pessoa está sereno, normal, porque o demônio estava na escuridão, oculto. Mas o discernimento de espírito veio sobre a tua vida e falou assim, o que está na vida dessa pessoa não é de Deus, é de Satanás. Isso acontece muito quando vem aquele negócio de revelação. Assim diz o Senhor para a tua vida. Cuidado com isso, irmão. Por isso que o crente tem que buscar com zelo os dons do Senhor. Porque tem gente que tem, antes de ouvir a profecia, já começa a falar assim, assim diz o Senhor para a sua vida. Meu Deus! Nem escuta, para escutar a profecia, para pesar na balança se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Tem gente que eu já ouvi com os olhos. Aí o homem ou a mulher falando, a pessoa caía no chão e fazia todo aquele escarcéu, gritava, chorava, e depois quando levantava perguntava, o que esse pastor falou para mim? Nem ouviu a profecia, meu irmão. Irmão, nós que somos racionais, crentes, quando Deus fala assim diz o Senhor, você para, escuta. Amém, Senhor. E pesa a profecia, pesa o que Deus está falando, para saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Porque a palavra diz que a gente não tem que fazer prova do profeta, mas sim da profecia. Porque Deus usa até uma jumenta. Deus usa até um jumento, Deus usa até um mendigo, Deus usa até uma pessoa, irmão, que às vezes, irmão, está com a cachaça na boca, às vezes Deus pode usar. A pessoa não tem intimidade com Deus, não anda com Deus, mas ele tem o dom sobre a vida dele ainda. Deus pode, porventura, usar a boca dele. Então você escuta, pesa, primeiro escuta, antes de você sair falando, vou escutar não, essa pessoa aí não, escuta a profecia. Não, isso não é de Deus não, irmão. Desculpa, mas isso não é de Deus. Isso aconteceu lá no monte uma vez. Eu estava lá no monte, lá reunindo, orando. Chegou um profeta lá e começou a profetizar. Quando ele profetizou sobre a vida de um irmão lá, que era casado, irmão. Estava naquele escuro do monte, né? Era a noite. O irmão não viu a aliança no dedo do cara. E ele se pôs o dedo do lado, assim. Ele olhou para o cara e falou assim, Deus está mandando te falar assim, que esse ano, Deus vai te dar uma esposa. Na hora eu falei, pode parar. Dá licença, por favor, dá licença daqui. Falei para o cara. Dá licença daqui. Porque ele é casado, a esposa dele é do lado dele, ele é casado e bem casado. Isso não é de Deus não, isso aí você está na carne. Se você não está na carne, tem um demônio aí, então você tem que vigiar e orar. Dá licença, por favor, da roda. Você não sei porque você entrou aqui. Você não vai entregar a profecia aqui não, dá licença, por favor. Aí ele saiu para um canto e ficou lá. Faz prova de mim, se eu não sou profeta. Eu já errou de novo. Porque a palavra diz que não é fazer prova do profeta. É prova da profecia, meu filho. Aprende a ler a Bíblia primeiro, de novo. Então cuidado, irmão, com que os dons que está sobre a vida das pessoas. Porque tem gente que quer ser muito usado por Deus e às vezes nesse envolvo Satanás entra no meio, ou a sua carne entra no meio. Aí nós vamos estar falando isso aí sexta-feira que vem. Como eu sei se é Deus falando comigo, se é o Espírito Santo, se é minha mente, minha cabeça ou se é Satanás? Aí fica para sexta-feira que vem. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo sobre a vida do homem é manifestação dos dons para o bem da igreja, para o bem comum da sociedade. Então Deus vai vir com os dons sobre a sua vida.
Ele vai mudar o seu caráter e vai mudar a sua vida. Respondendo a pergunta do Fábio para encerrar. Fábio, pode alguém ter o dom sobre ele, poder sobre ele, e não ter o Espírito Santo dentro dele? Aí eu te respondo, não. Mas pode ter o quê? Que ele pode ter o Espírito Santo dentro dele, mas ele pode anular o que o Espírito Santo está falando com ele. O caráter dele não é transformado. Um exemplo, ele tem o dom de curar. Aí sai aí nas igrejas fazendo campanha de cura. Sai curando os irmãos, curando. É Deus na vida dele, Deus tem o dom, curando. Mas aí ele sai depois do culto aqui, ele sai para ir para o motel com a irmãzinha. Ele não tem um caráter. O Espírito Santo está gritando dentro dele, falando, não faz isso, não vai lá, isso não é certo. O Espírito Santo está dentro dele falando, não, isso não é certo, isso não é atitude de crente, isso não é atitude de filho de Deus, mas ele ignora a voz de Deus, ele prefere ignorar o falar de Deus na vida dele, mas ele anda pelo poder. Aí acontece o quê? Naquele grande dia, Jesus vai falar para ele assim, aparta de mim porque eu não te conheço, porque quando eu queria falar com você, está falando no seu ouvido, para você abandonar o seu pecado, e você estava querendo só curar, ganhar dinheiro com cura, com manifestação de milagre, poder, você andou fazendo poder, curando, expulsando demônios, fazendo um punhado de coisa, mas não tinha transformação de dentro de você, então eu não te conheço não, eu não te conheço, você só me usou. Você só usou Deus. Você encontra muito crente por aí sendo usado com poder na vida dele, mas não tem caráter. O cara tem o poder na vida dele, mas ele não é mudado. Ele gosta de tomar de vez em quando uma cervejinha, fumar um cigarrinho. Deixa eu explicar uma coisa. Entenda uma coisa. Nós lemos ali que é para o bem comum. Amém? Um exemplo, não é para ele. Aí eu vou explicar também a outra parte. Um exemplo, tem gente que às vezes tem uma enfermidade e ele opera com cura. Deus cura, ora para curar aquela pessoa e é curada. Mas ele não é curado. Por que não é curado? Porque o dom não foi feito para ele. O dom foi feito para curar o bem comum. Aí um exemplo, está aqui o povo, as ovelhas de Deus, os filhos de Deus aqui dentro. Aí faz de conta que eu, um exemplo, vou usar eu de exemplo. Eu sou um cara que não tem um caráter transformado, mas tem o poder de Deus sobre a minha vida. Aí eu estou aqui profetizando, estou curando, estou tendo poder sobre a minha vida. Aí você vai para mim e fala, parece, é homem de Deus. Mas não é homem de Deus não, o pastor falou aqui um domingo aqui. Cuidado que você fala que é homem de Deus. Irmão, o verdadeiro crente, filho de Deus, não é pelo poder que está sobre ele que ele é chamado de homem de Deus. É pelo caráter que ele tem. Deus vai curar aqui dentro. O cara está aqui, o exemplo, tem um vício. O cara vive na pornografia. O Espírito Santo está falando para ele, sai disso, abandona isso. Ele está ignorando a voz de Deus. Mas ele está vendo vir pornô. Fala, mas tem criança, fala, diminuir. Aí ele está vendo, mas o Espírito Santo usa, cura, usa. Mas não devia curar, não devia usar não, mas ele tem o dom sobre ele, um revogado. Então Deus está curando, está usando ele. Mas o problema não é isso. Não é a cura que está saindo, porque Deus está de olho, não é naquela pessoa. Deus está de olho em você, irmão, que está precisando. E ele está usando o nome de Jesus. Então, se ele está falando o nome de Jesus e existe o dom sobre ele, Deus vai operar. Não por causa dele, por causa de você.
ser que é filho de Deus, que você precisa ser curado, você precisa ser liberto, mas ele mesmo não deixa ser libertado. O pastor acabou de falar aí, ó, Balaão é um exemplo maior de Balaão. Balaão não tinha o caráter transformado. Ele tinha o dom sobre a vida dele de profeta, ele profetizava, e o que ele falava, irmão, acontecia. Ele podia profetizar, foi contratado, pago para ele maldiçoar Israel. E Balaão foi lá para profetizar, para destruir Israel, profetizar o mal sobre Israel. Ele tinha o dom, mas o caráter dele não era transformado, porque ele estava vendendo, usando dinheiro, usando o dom dele de profeta, o dom de profetizar, para ganhar dinheiro. O caráter desse homem está transformado, irmão? Aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece aí, que estão por aí em outras igrejas, fazendo isso, mesmo jeito que Balaão fazia, usando o dom de Deus para o quê? Para ganhar. Aí eu vou na sua igreja com R$1.000, você me dá R$1.000, eu vou na sua igreja lá, porque eu tenho o dom de revelação, revelo até CPF. E para aí, o que fica mais triste não é essa pessoa ter essa atitude, o que fica mais triste é a igreja que abre a porta para essa pessoa entrar. O mais triste não é a pessoa que tem um caráter, maldade, usa Deus. O mais triste é a igreja que deixa ele entrar. Aí ele faz aquele mover, aquela obra, ele cai, e não sei o que, e acontece aquele negócio todo. Aí eu sou um cara que observa muito. O exemplo, se alguém aqui levantar, Deus levantar alguém para curar, que Deus está te revelando que você vai ter uma vida transformada a partir de hoje. Eu começo a olhar a sua vida, irmão. Observar se aquele profeta falou é verdade. Se ele falou, vai cumprir. Eu estou julgando a profecia. Vai cumprir. E eu estou vendo que não está mudando nenhuma, está só piorando. E eu estou observando, estou esperando. Deus não falou com que tempo que era também, né? Tem que ter isso também. Deus falou assim, ó, esse mesmo mês, Deus vai mudar a sua vida. Então, peraí, esse mês, né? Então, vamos dar um mês para ele? Um mês. Estou te observando. Estou julgando a profecia. Então, irmão, tenha entendimento, culto racional. Romanos 12, versículo 1. Ofereça a Deus o seu corpo como culto racional, é um culto racional, culto que você entende o que está acontecendo aqui. Deus não é um Deus de confusão, diz a palavra. Tem lugar que você vai numa igreja, eu fui uma vez num lugar, visitar uma igreja de um amigo nosso, que ele pregou e eu não entendi nada, porque ele pregava assim, ó, Deus, deixa eu pegar o poder de Deus, porque Deus está nesse lugar agora, esse poder. O que ele falou? Teve um outro irmão que pregou, que meu filho, eu não vou falar onde, lugar para não me envergonhar, meu filho estava do meu lado, ele estava pregando, meu filho chegou no meu ouvido e falou assim, o que ele está falando? Que eu não estou entendendo nada. Aí eu falei assim, nem eu estou entendendo, e você não está entendendo? Então nós dois não estamos entendendo. Pregou, trouxe entendimento para mim, trouxe sabedoria, trouxe algo de Deus para a minha vida? Não, perdi tempo. Irmão, tem hora que a gente pregando, a gente eleva a voz, é normal, mas tem gente que acha que é só gritando que Deus faz. Não, não é. Deus vai usar você com poder, porque Deus deu promessa, derramarei meu Espírito sobre você, e virá os dons do Espírito Santo sobre você, para o bem comum da igreja, para o bem comum da sociedade. Mas não se apegue ao poder, meu irmão, não se apegue ao poder, se apegue à mudança de caráter. Se você encontrar um homem, eu e o pastor Marlene costumamos dizer um para o outro,
Nós comemos 1 quilo de sal junto já, né, pastor? Passamos cada uma junto já. Então nós temos uma história. Isso quer dizer isso, nós temos uma história. Conhecemos um ao outro. Então eu conheço o caráter da pastora Marlene, ela conhece o meu. O dia que eu mudar aqui, ela vai saber que eu mudei. O dia que ela mudar aqui, eu vou saber que ela mudou. Caráter. Sexta-feira passada eu falei para os irmãos que usei o pastor Ronaldo como exemplo, 28 anos de convertido, né, pastor? 28 anos de convertido, levantando um muro de retidão, de santidade, de honestidade, sem mentira mais, sem palhaçada na vida dele mais. Um vacilo dele derruba o muro tudinho. 28 anos jogado fora. A lama, o nome dele vai para a lama, irmão. Aí eu dei um exemplo desses para trás na live que a gente fizemos lá do discipulado. De um exemplo assim. Agora eu vou encerrar mesmo. Um homem subiu em cima do monte com um travesseiro cheio de pena de ganso. Subiu em cima do monte. E tinha uma cidadezinha embaixo onde que morava. E ele pegou, abriu o travesseiro e sacudiu assim, ó. Espalhou a pena de ganso, o pena de ganso voou longe assim, ó. Espalhou sobre a cidade inteira. Aí falou assim, sabe uma coisa? Eu vou catar essas penas tudo de novo. Deu uma ideia nele, vou pegar tudo de novo. E saiu procurando ela. Uma aqui, outra aqui, achei outra. Achou outra e olhou, não achava mais. Aí ficou pela metade, só o saco cheio. Cadê a outra parte? Foi espalhado. O caráter do homem, quando é quebrado, irmão, é difícil juntar de novo, confiar de novo. O caráter do homem, quando se é testado, ele é quebrado, é difícil confiar. Podemos confiar de novo? Podemos, mas tem que ser testado, pastor, igual o pastor falou. Tem que haver arrependimento, tem que haver prova depois, testado. E isso não é um dia nem 2 dias, não. É consequência da vida, passa do tempo. Você vai testando o caráter das pessoas. Então, irmão, nós aprendemos hoje para encerrar. O Espírito Santo, nós falamos semana passada, o Espírito Santo dentro, que é mudança de caráter. Hoje, o Espírito Santo sobre o homem, envolvendo o homem cheio do Espírito Santo dentro e fora, é cheio do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo. Tenha o caráter de Deus transformado. Deixa Deus, o Espírito Santo de Deus, transformar a sua vida por completo, o caráter. Deixa Deus, o amor de Deus manifestar, você amar as pessoas. Para de ter ódio no seu coração, senão isso é simbolizando que você não tem um caráter de Deus transformado. Eu odeio, igual o exemplo que eu dei com esse senhorzinho, que eu repreendi ele. Falou, quando eu olho para a cara daquele homem, eu odeio ele. Eu falei assim, então você tem que converter de novo. Quase 70 anos, irmão, eu mandei o homem converter. Eu arrependi? Não. Porque o Espírito Santo mexeu dentro de mim e falou, fala para ele converter de novo. Porque isso não é a atitude de um crente, ter ódio do outro. Tem que converter. Tem que ser discípulo de Jesus, caráter transformado. No discipulado que nós estamos fazendo com os meninos, com as meninas, eu ensino isso aqui para eles. Primeiro isso aqui, ó. Estou treinando o caráter deles, moldando o caráter deles. Porque quando é moldado o caráter dele, irmão, o poder se manifesta automaticamente, meu irmão. Porque você vai entender, sexta-feira que vem, sobre quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, como é que você sabe se é Deus, o Espírito Santo, né, Deus, a sua mente ou Satanás falando com você. Sabe que bem você vai saber diferenciar. Qual voz está falando aqui com você? Vem algo dentro de você e você... Isso é de Deus? Isso é de Deus? É da minha pessoa ou é de Satanás? Você vai ver que vem, você venha e você vai aprender. Amém?
Glória a Deus, vamos colocar de pé, vamos encerrar, pode encerrar a live. Irmãos, obrigado, fique por unidade de Deus, Deus abençoe a vida de vocês, amém. Pode encerrar e compartilhar.